tarde. É um prazer enorme estar aqui em Rio Branco pela primeira vez e mais ainda um prazer estar ao lado do Dermerval. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora em nome do Gerson. Acho que foi um empreendimento de grande valor, né, fazer o Geonorte pela primeira vez aqui no Acre. Bom, eu vou fazer aqui as devidas apresentações e espero ser justa com o tamanho do homem que ele é, por dentro e por fora. Dermerval da Hora de Oliveira é professor titular da Universidade Federal da Paraíba e possui doutorado em Linguística Aplicada pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Livre de Amsterdã. Foi presidente da Associação Brasileira de Linguística, ABRALIN, no período de 31 de agosto de 2007 a 31 de agosto de 2009. Atualmente é coordenador da área de Linguística e Literatura da CAPES, onde ficará no cargo até março de 2018. Como coordenador de área, fez um magnífico trabalho de incentivo ao crescimento da área, incansável. Dermerval acompanhou todos os programas em reuniões regionais, com a retomada dos fóruns de coordenadores, além das visitas locais em cada um dos programas, e foi o maior incentivador para a criação do Geonorte, cuja reunião inicial ocorreu na ABRALIN em Sena, no Amazonas, no ano de 2014, quando alinhavamos o estatuto dessa Associação de Estudos Linguísticos e Literários. Nós, todos aqui do Norte, devemos um agradecimento enorme ao Dermerval por todo o aprendizado que tivemos na condução do nosso trabalho com ele desde 2011. Desde julho de 2007, Dermerval foi delegado da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, a AUFAL, no Brasil, da qual é o atual presidente. Como bolsista de produtividade do CNPq, 1B, tem experiência na área de linguística, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: fonologia e sociolinguística variacionista, e desenvolve o projeto Variação Linguística no Estado da Paraíba, fase 3, variação, estilo, atitude e percepção. No decorrer da vida acadêmica, Dermerval publicou 32 artigos em periódicos, organizou ou publicou 30 livros e 49 capítulos de livros. No que concerne à formação de recursos humanos, o professor Dermerval da Hora contribuiu com a orientação de 25 planos de iniciação científica, 53 orientações de dissertação de mestrado e 29 teses de doutorado. Dermerval é uma marca no espaço acadêmico e nas relações de amizade que construiu ao longo de sua carreira, e sua essência foi traduzida na frase que abre o vídeo apresentado na ocasião do seu memorial para titular. Dermerval é, abre aspas, uma vida, várias histórias, várias metas, um caminho permeado pela diversidade. Fecha aspas. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que tudo que eu já fiz, eu não preciso fazer mais nada. Germana, muito obrigado. Germana é muito minha amiga, né? A gente se conheceu assim quando eu passei a ser coordenador de área, né? E a gente conseguiu estabelecer laços, assim como aconteceu com Germana, aconteceu com muita gente. Eu estou passando um período agora, uma fase assim de despedidas, né? Eu estou na área desde 2011, né? Quando eu fui assumir a área pela primeira vez, fui reconduzido em 2013 e agora a gente sai em 2018, porque nós só podemos ficar também 2 mandatos. Isso não significa que se pudesse ter o terceiro eu gostaria, né? Mas eu tenho dito, na verdade, outro dia eu estava comentando com os colegas, eu falei sobre isso. Eu acho que o trabalho da área, ele não é um trabalho cansativo, e não seria cansativo se ele se resumisse no contato com os colegas, professores, dos programas e com os coordenadores. Uma coisa mais chata
que eu acho da área é ter que ir para Brasília, para aquelas reuniões do Conselho Técnico Científico, todos os meses, não é? E onde eu estive presente durante 6 anos de minha vida, ainda vou ter mais alguns meses pela frente. Não fosse isso, eu acho que eu ficaria na área por um longo tempo, porque é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, né? Eu gosto do contato com pessoas. Eu acho que, eu sempre disse que eu nunca pensei na minha vida em ser professor da área de letras, nunca. Né? Eu queria ser juiz, eu não queria nem ser advogado, eu queria ser juiz, né? Desde criança. Mas eu me tornei professor por acaso e me descobri professor, e hoje, se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria como professor. Né? Eu gosto muito desse contato assim, e fico muito contente. Confesso a vocês que não é nenhuma... eu não sei nem o que a gente pode chamar isso, mas não é verdadeiro. Não é? A minha alegria em conversar com as pessoas, em visitar os programas, em ajudar, é uma coisa muito verdadeira. Hoje eu fico muito contente, porque eu sei que durante esse período eu consegui mudar muito. E aí, sem modéstia alguma, não estou querendo dizer que os outros não fizeram isso. Eu tive colegas anteriores a mim que foram brilhantes, né? Fiorinho, Dimas, o próprio Benjamin, Gina Zilber, a Taliba, Marcus, que ficou um ano, quer dizer, todos nós que fomos coordenadores, cada um deixou a sua marca. Né? Eu fiquei 7 anos, eu acho que eu devo ter sido nessa história toda, porque a gente mudou, que antigamente a avaliação era trienal, nós passamos a fazer a avaliação quadrienal, e aí eu acabei ficando mais tempo. Né? E para mim foi muito bom, porque eu acho que a gente conseguiu mudar muita coisa na área, né? Imprimir mais qualidade, né? A gente conseguiu mudar o nome da área, que sempre foi letras e linguística, hoje o nome é linguística e literatura, fazendo valer um desejo das pessoas de literatura que não se sentiam contempladas com o nome de letras, não é? Porque se você olhar a área de conhecimento CNPq, onde aparece letras, também aparece língua portuguesa e outras áreas, e outros níveis de conhecimento, e o pessoal de literatura não gostava muito disso, e hoje a gente tem uma área de linguística e literatura. É óbvio que tem gente que não está muito satisfeito, que o povo da linguística aplicada queria que o nome da área também fosse linguística aplicada, queria que fosse estudo da linguagem e assim por diante. Não é? Eu estou falando isso porque tem alguns aqui da linguística aplicada. Mas eu acho que linguística eu acho que é uma conquista, né, para a área, porque o nome de linguística já existia na área, não é? Então eu acho que é muito esse trabalho que a gente tem feito, né, que a gente fez, foi um trabalho realmente, não foi fácil. Eu viajei, eu e a professora Sandra no início, principalmente a Sandra Regina Goulart, né, que hoje é candidata a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, foi minha adjunta. Nós viajamos assim no nosso primeiro mandato para praticamente visitar mais de 100 programas. Né? Fomos a todos os estados do Brasil, a gente foi, e a gente conseguiu criar alguns programas novos, como o Maranhão, hoje tem 2 programas, esses programas foram criados na nossa gestão, vários doutorados que foram aprovados também na nossa gestão. Né? Então a gente sai deixando assim um legado que eu acho que vai ajudar muita gente daqui para frente. E isso me deixa muito contente. Né? Eu estou me despedindo, às vezes toda vez, é engraçado, outro dia eu estava dizendo assim, eu acho que eu sou extremamente masoquista, né? Porque as pessoas falam mal, tem gente que não me suporta e tudo, mas eu não me incomodo, eu gosto do trabalho que eu faço. Né? Eu acho que isso é meio, uma coisa meio masoquista, assim, né? Como é que você sofre, mas gosta? Mas eu também faço alguém sofrer. Então a minha relação não é, tem muita gente que sofre na minha unha, então a minha relação é mais sadomasoquista do que uma relação masoquista puramente. Né? Mas eu disse a Jéssica, eu vou para esse evento, mas eu vou só para falar para os coordenadores de programas, né, do Norte. Eu não vou, porque eu não tenho tempo. Desde que a gente está trabalhando na avaliação quadrienal, né, que a gente faz a avaliação agora, acabou de fazer a avaliação quadrienal, a gente está trabalhando nessa avaliação desde junho. Então, no período de junho a gente já estava começando a fazer todo o preparativo para a avaliação. No mês de julho, nós fomos para Brasília com uma comissão de 50 colegas, né, 49 comigo, 50, para fazermos a avaliação.
Depois, em agosto, nós voltamos para homologar as avaliações. Foram 2 semanas em Brasília, direto, né? Eu vou trazer algumas informações para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que é importante ter uma informação sobre como é que fica o perfil da nossa área, né? A nossa área hoje ela tem 153 programas. Eu acho que a área de Linguística e Literatura é a 4ª área maior da CAPES. A primeira é a interdisciplinar, depois vem a Educação, eu acho que depois a Administração, e a 4ª é a área de Letras, né? Nós somos 153 programas, né? Desses 153, 5 são mestrados profissionais. E, além disso, a gente também tem um trabalho que a gente fez para o Prof. Letras, né? Que é o mestrado em rede, é um dos, né? Nós temos um mestrado em rede na área de física, na área de matemática, que foi o primeiro, de letras foi o segundo, na área de artes, na área de história, agora temos já o de biologia, depois estão fazendo de química, para cobrir todas as áreas. Assim. Foi um trabalho iniciado, diga-se de passagem, no governo de Dilma, o CEF, né? Foi uma política de governo, né? Infelizmente, aí isso vale a pena registrar, com a saída da Dilma, por exemplo, a gente já teve uma redução no número de bolsas, que nós tínhamos 100% das bolsas eram dadas para todos os alunos do Prof. Letras, agora parece que as bolsas são reduzidas apenas a 30%. Não é? E já ouvi a semana passada a minha colega do curso de História de Artes, a professora Antônia, a coordenadora da área de artes, estava me perguntando, Eneval, sabe dizer se houve algum corte no Prof. Letras? Porque eles estavam sabendo que ia haver um corte no Prof. Artes. Né? Então, para a gente ver que não é a educação, não é prioridade para esse grupo que se apossou do governo. Né? Não é mesmo, eles não estão muito preocupados com formação nem com educação, eles estão preocupados em salvar a pele deles e continuar no poder, é isso que eles querem. Então, o nome que eu coloquei foi a produção intelectual de docentes e discentes da pós-graduação em Letras e Linguística, Realidade e Desafios. Aproveitar para conversar, porque eu sei que tem vários alunos aqui, principalmente, né, e mostrar o quanto é importante para os alunos ter uma produção na pós-graduação. Se você não faz isso, você pode acabar prejudicando o programa. Você faz. Então, olha só, nós tínhamos, para quem não sabe, a avaliação dos programas, ela passa da nota 3, aliás, da nota 1 até a nota 7. Só que um programa que consegue tirar a nota 1, ele é reprovado, ele não é recomendado, ele sai do sistema. O programa que é nota 2, ele também sai do sistema. Então, para ficar no sistema, ele tem que ter nota 3 até a nota 7. Quando a gente faz a avaliação inicialmente, a gente só avalia os programas nas notas de 3 a 5. Um programa ser nota 6 ou nota 7 é uma consequência do seu trabalho, dos seus méritos, da sua qualidade, da sua internacionalização, é que faz com que o programa atinja as notas 6 e 7. Mas de início todos são avaliados até a nota 5. Uma outra coisa importante, olha, o nosso colega do Pará acabou de chegar, o coordenador do programa, é mais um garoto de programa ele, né? Mas ele não tem mais nem cacife, né, para ser garoto de programa. Já está vencido, né, Sidney? Então, olha só, um programa de mestrado, ele só pode alcançar a nota 5. Então, a gente não tem nenhum curso, nenhum programa de mestrado que tenha nota 6 e 7. Só tem 6 e 7 os programas que têm mestrado e doutorado. Não é? Então, isso é outra coisa. Então, olha só, nós tínhamos na área, no triênio passado, 47 programas nota 3, que era nota mínima. Não é? Além desses 47, nós tivemos mais, nos últimos anos, 13 programas, que foram programas novos, que não passaram pela avaliação, mas que só sofreram o processo de acompanhamento. Então, no geral, a gente tinha 60 programas nota 3. Né? Desses 60, 12 programas eram nota 3 por 3, ou seja, eram programas que estavam passando pela nota 3, pela terceira avaliação. O que é que aconteceu? Olha só, desses programas nota 3, depois da avaliação que a gente fez, 28 permaneceram com a nota 3.
incluindo os de acompanhamento. Tá? Dos 3 que passaram para 2, apenas um programa foi descredenciado. Ou seja, ele não conseguiu ficar no sistema. Lógico que ele vai poder recorrer, que a gente tem um processo de recurso em andamento que vai até o final desse mês. Nós tivemos de 3 para 4, observe, 28 programas passaram para a nota 4. Então foi um número assim excepcional. Foi muito bom esse resultado. E tivemos um programa que passou de 3 para 5, que foi o programa da Universidade Federal de Goiás. Não é? Eu acho que... Não, o programa é muito interessante a gente entender isso e o trabalho, como é feito. Quando esse programa, o programa de Goiás, ele é um programa que ele tem língua e tem literatura. Tá? E esse programa, no triênio passado, ele caiu para a nota 3. Ele era um programa que tem nota... É um programa super antigo, ele tem mais de 20 anos, e ele sempre foi nota 4. Começou com 3, passou para 4, ele tem muito mais. Ele é muito antigo. E aí ele caiu de 4 para 3. Por que ele caiu? O principal motivo que o fez cair foi exatamente o corpo docente. Porque as pessoas, os professores, não tinham produção suficiente para se manter na nota 4. E aí foi o que eles fizeram. E aí é preciso coragem que os coordenadores têm que ter. O que foi que eles fizeram? Eles simplesmente descredenciaram, tiraram do programa quase 10 professores. Todos os professores que não tinham produção, não é? Que fosse como é que a gente diz? Não, produção compatível com a nota 4, eles tiraram do programa. Então eles reduziram o número de professores do programa, só ficaram professores produtivos, não é? Aumentaram bastante a produção e com isso eles conseguiram passar de 3 para 5, porque eles já eram 4 e a justificativa foi essa. Né? O programa tem um bom nível de internacionalização, eles têm uma inserção social excelente, né? Fazem trabalhos muito importantes, tanto na área de línguas indígenas, quanto na área de línguas de sinais, né? Fora os outros trabalhos que eles fazem na área de literatura e na área de linguística. Então, isso fez com que o programa pulasse, na nossa área, foi uma das poucas áreas que conseguiu fazer com que um programa pulasse de 3 para 5, foi a área de letras, e foi por conta desse programa. Então, isso aí mostra exatamente o quê? Que hoje na área, por exemplo, a gente tem 28 programas com nota 3. Dos 47 que a gente tinha, só restam 28. É lógico que dentre esses 28, existem uns 2 programas que ainda são programas 3x3. Mas, no geral, são programas que começaram. Só para vocês terem uma ideia, no sul do Brasil hoje, a gente deve ter em torno de 3 programas nota 3. E são programas que são novos. No Nordeste, a gente só tem 3 programas que são nota 3, porque a quantidade de programas no Nordeste nota 3 era imensa. Hoje, quase todos são nota 4. No Sudeste, também o Sudeste já tinha poucos programas nota 3. Teve um que caiu para 2, sumiu do mapa, não é? Mas os outros... Então, esses 28, nós temos alguns do Norte, não é? Então, o programa de Roraima, nota 3... Os programas da Uni, eles são nota 3. Os programas da UFAM e da UEA são nota 3. O programa daqui ainda ficou com nota 3, não é? O do Acre. O programa de Tocantins, lá de Porto Nacional, que é novíssimo, não podia ser diferente, ele vai ficar com nota 3. Então a gente teve como nota 4, manter a nota 4 do programa de Tocantins, passou para a nota 5 o programa do Pará, não é? Quer dizer, é um perfil para o Norte que quando a gente começou só tinha programa nota 3, não tinha nenhum nota 4. Agora já tem um 4 e já tem um 5. Nem doutorado também. No Norte a gente não tinha nem doutorado nem programa nota 4. Eu acho que já é um começo. Não é? É aquilo que eu estava comentando ali. Eu acho que a questão da manutenção ou a melhora do programa depende muito não só dos professores, não depende só da instituição, depende também dos alunos. Não é? Um dos pontos mais... um dos aspectos assim, que mais, alguns indicadores que prejudicou mais os programas foi exatamente a produção do aluno, que é algo assim que a gente não entende, porque muitos programas, por exemplo, eles cobram que os alunos
publiquem um trabalho para que eles possam defender a sua dissertação. Agora, o grande problema que a gente acredita é que os coordenadores não devem ter inserido no sistema a produção dos alunos. Isso pode ter acontecido. Porque é uma coisa que até hoje a gente não entende. Por que a CAPES consegue importar a produção do professor, mas não consegue importar a produção do aluno? Nós já falamos isso várias vezes, né? E a gente gostaria de entender, porque se isso acontecesse, eu acho que o quadro de produção de ciência seria um pouco diferente. Porque o aluno coloca no currículo, mas além de o aluno colocar no currículo, o coordenador ele tem que inserir no sistema. Se ele não inserir, essa produção não é contável. Então isso é muito importante. Eu acho que, como tem vários alunos aqui, tem vários coordenadores aqui, é importante que nesse quadriênio que já começou, que vocês estejam muito atentos com essa questão da produção do aluno. E tem um detalhe: para o aluno, a gente considerou todo e qualquer tipo de produto, assim, escrito. Podia ser trabalhos lineares, podia ser periódico A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. Podia ser, por exemplo, livro L4, L3, L2, L1. Livro a gente nem classifica para o aluno, porque quando o aluno coloca ele e ele insere a produção, o livro ainda não é classificado. Então vai aparecer como um produto, um capítulo, uma obra organizada. Então isso é muito importante. Não é porque, olha só, se o aluno informa e o professor coordenador não coloca, então não adianta nada, a produção se perde. Então tem que ter, o aluno tem que ter essa... E é importante, gente, vocês que são alunos, é muito importante que vocês procurem saber dos coordenadores ou dos orientadores se a produção de vocês for inserida na sucupira. Eu acho que isso é importante, isso faz diferença. Na nota 4, por exemplo, próximo, na nota 4, olha só, nós temos hoje, como nota 4 nos programas, nós temos 32 programas que são nota 4. Não é? De 4 para 3, 3 programas apenas caíram. De 4 para 3. Não é? E aí são programas que às vezes você diz assim, mas como é que pode um programa desse? Isso não é falar mal. Não é? É o programa da Universidade Federal de Alagoas. Quer dizer, é um programa que tem mais de 20 anos. É um programa super tradicional, já formou não sei quantas pessoas, tem uma boa nucleação. Não é? Eu conheço um curso, por exemplo, em Serra Talhada tem um curso de letras que todos os alunos, todos os professores, na sua maioria, quase todos, foram oriundos do programa de Alagoas. Quer dizer, como é que um programa tem uma nucleação dessa e continua com nota 3? Teve assim, a beira de ter um doutorado nesse credenciado. Não é? Então, eu acho que isso é uma coisa, um foi esse e os outros não me lembro agora. E de 4 para 5, 12 programas que eram nota 4 passaram para nota 5, né, que já tem um outro perfil, que é um perfil mais de excelência. Esses programas já podem, no caso do Pará, por exemplo, é uma coisa interessante, eles já podem oferecer um DINTER para cursos menores, eles podem oferecer um MINTER, quer dizer, vocês aqui do Norte já podem contar com o programa do Pará para oferecer um DINTER e um MINTER, que o custo é muito menor do que vocês saírem correndo atrás lá da Unicamp, da USP, não sei de onde, para que o povo venha fazer. Agora mesmo a gente tem um DINTER em Bragança que é oferecido pelos colegas de Santa Catarina. Imagine a distância, você sair de Santa Catarina para fazer alguma coisa em Bragança. Né? E agora você já pode fazer isso usando o programa da Universidade Federal do Pará. Na nota 5, olha só, nós temos 17 programas que permaneceram na nota 5, 5 programas caíram de 5 para 4, e um deles também eu não entendo até hoje, que é o programa da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Quer dizer, é outra universidade que tem uma história de nucleação muito grande. Não é? Na minha universidade, por exemplo, no meu programa de pós-graduação, a gente deve ter assim, uns 10 doutores, todos formados na UFPE. Quer dizer, o que é que faz com que um programa caia? Não é? É aí que você começa a se perguntar por quê? O que é que está acontecendo? Né? Que um programa que tem um peso tão grande na formação de pessoas, na nucleação, que contribuiu tanto, ele vai caindo assim. Muitas vezes, sabe o que é? É a falta de interesse dos colegas. Não assim, porque o que é que está acontecendo? A universidade está passando por um processo de renovação de seus quadros muito grande.
Não é? Eu acho que todas as universidades brasileiras, não agora, mas nos últimos anos, passaram por uma renovação dos quadros com novos professores. Então, o que é que está acontecendo? As pessoas que estão assumindo esses lugares que foram vagos porque outros se aposentaram, não estão preocupados com o que existe. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Universidade Federal de Pernambuco. Os últimos coordenadores eram pessoas que mal ingressavam na universidade, já iam assumir a coordenação da pós. Então, eles não tinham o mesmo cuidado. Uma coisa é você criar um programa. Eu digo isso porque eu criei um programa na UFPB, né? Nós éramos letras, separamos, e nós trabalhamos para ver o programa crescer. Éramos 13 professores e a gente deu sangue para ver o programa crescer. Hoje o programa é nota 5. Né? Mas aí, qual é a preocupação nossa agora? A gente está aposentando, os colegas estão saindo, e aí? Será que esse pessoal que não começou vai ter a mesma garra que a gente teve? Não é? E aí eu acho que os jovens professores que estão ingressando, eles têm que ter essa responsabilidade. Não é que, como o Paulo diz, a fila anda. Não é? Uns saem, mas outros vão renovando. E eu acho que é importante. É importante para a comunidade, é importante para a universidade, é importante para a nossa vida intelectual enquanto professor de pós-graduação, né? Produção. Então, nós tivemos isso, e de 5 para 6, isso foi uma coisa muito boa, nós tivemos 8 programas que passaram para um patamar de excelência, como a gente diz, né? Que são programas que têm já uma inserção internacional maior, já estão fazendo outro trabalho. Até do nível financeiro, esses programas ganham diferente. Né? Os outros todos dependem das pró-reitorias. Aí não, aí o próprio coordenador já recebe o dinheiro, é ele que administra tudo isso. Hoje nós temos, por exemplo, 3 continuaram com 6, né? Aliás, de 6 para 5, nenhum caiu, não teve nenhum. Mas nós tivemos 2 programas que caíram de 6 para 4. Né? E se vocês olharem esses programas que caíram de 6 para 4, tudo tem a ver com a produção. Principalmente a produção discente. A produção discente foi o que mais fez com que esses programas caíssem de 6 para 4. O programa da Unicamp, da Linguística Aplicada, que eu acredito que eles vão recorrer, eu acredito que eles têm condições de mudar de nota, e o outro foi o programa de Literatura Brasileira da USP, que é um programa extremamente tradicional, não é? Que era o programa 7 a vida inteira, não é? Que é um programa que teve Antônio Cândido, esse monte de voz, esses monstros sagrados da literatura. Mas a gente não vive de história apenas, né? As pessoas vão renovando, elas têm que produzir igual. A gente não pode ficar, porque aquele programa teve fulano e tal. Não, isso é história. A gente ouve esse discurso na área, porque a nossa bibliografia está naquele programa, e daí? Não é? Tem que mostrar a produção. Eu acredito que eles recorram, mas nenhum deles conseguirão voltar para os 6, eu não acredito mesmo. Não é? E aí nós temos agora, na nota 7, que é o último, não é? Que é a nota, pode passar, é a nota que todo mundo corre atrás, que todo mundo quer, não é? É ser 7. Nós 3 ficaram com 7, 1 caiu para 5. E além disso, daqueles 6 lá atrás, volta aí, por favor. 3 passaram para 7. Então, a nossa situação hoje na área ficou muito boa. Nós tínhamos 4 programas nota 7, hoje temos 6. Nós tínhamos 8 programas nota 6, hoje temos 11. Não é? Eu acho que esse é um resultado para a área muito interessante. Então, eu saio da área deixando um resultado muito positivo, né? E a gente espera que o próximo coordenador, que deve ser alguém da literatura, dê continuidade ao trabalho que a gente está fazendo, na busca de qualificação e melhoria da área, que é o que a gente está querendo, né? Principalmente, como uma das coisas que eu comecei, eu me lembro que quando eu comecei na área em 2011, Marília Ferreira, a nossa colega do Pará, ela fez um e-mail para mim, quando eu coloquei meu nome à disposição, ela vira para mim e diz assim: o que é que o senhor pretende fazer com a região norte? Eu digo, não só com a região norte, mas a minha função maior é trabalhar para a melhoria dos programas de notas mais baixas, e eu acho que isso a gente conseguiu. O número de nota 3 hoje é bem menor do que quando a gente começou, e o número de doutorado é bem maior. Aí você passa aí. Nesse gráfico aí, ó, se você olhar, por exemplo, 2000, essa coluna primeira, aquele conjunto primeiro ali, aquele ali é 2010,
o outro é 2013 e o outro é 2017. Quer dizer, se a coluna amarela, olha, todas elas vão crescendo. Por exemplo, a primeira, a gente não tem mais nenhum problema com nota 1 e tal, mas a cinza primeira ela é nota 3, não é? Ela aumentou o número de nota 3 em 2013, mas caiu em 2017. Ao contrário, nota 4, que é o amarelo, ó, 2010 tinha um pouquinho, aumentou em 2013, aumentou muito mais. Quer dizer, a maioria dos nossos programas hoje é nota 4. Depois você tem nota 5, não é? Observe, nota 2010, quanto é? Não é? Nós, 24, aumentamos para 29 em 2013 e passamos para 31 em 2017. Programa nota 6 também. 6, 8, isso foi uma coisa muito interessante, que a gente manteve os mesmos programas que a gente tinha como nota 6 e nota 7 em 2010, a gente manteve em 2013. Mas, em compensação, a gente aumentou tanto o número de nota 6 quanto o número de nota 7 em 2017. Quer dizer, é um resultado muito bom para a área, não é? Qualificou muito. Hoje nós temos, e outra coisa muito interessante, dos 153 programas, não é? O nosso padrão, assim, é igual ao padrão das áreas como um todo. Qual é a tendência das áreas? 70% dos programas se mantêm, 20% dos programas crescem e 10% dos programas caem. Na nossa área, 67, 68 se mantiveram, 9 e alguma coisa caíram e mais de quase 30 subiram, não é? Então a gente teve um padrão de subida até maior do que o próprio padrão da área. Isso foi uma coisa muito tranquila, a gente olha tudo isso. Não é que a gente, isso é uma coisa que as pessoas pensam, que a gente trabalha em função desses percentuais. Na verdade, eles acontecem. Você começa fazendo a avaliação e quando você vai olhar o resultado é exatamente isso. É muito estranho, não existe, só teve uma área, nesse conjunto de áreas, que todos os programas subiram. Assim, que nenhum programa caiu, alguns se mantiveram e subiram, e outros subiram. Mas o que é que aconteceu? Quando chegou no CPC, a gente viu que tinha um problema na área e que precisava fazer uma revisão, uma avaliação. Foi feita a revisão e muitos programas caíram. Quer dizer, cair é uma tendência natural, não é? E porque, olha só, para os programas eles não podem se manter sempre subindo. Alguém tem que cair, não é lógico? Nem todos são iguais, não é? É óbvio. A gente procurou aplicar critérios que eu acho que foram justos, assim, no sentido de ninguém tentou perseguir ninguém, né? Um critério deveria ser usado para numa avaliação. Aqui eu não vou dizer quem são, mas nós temos 2 pessoas que participaram da avaliação aqui e elas sabem muito bem com a seriedade com que a gente aplicou os critérios na hora da necessidade de aplicar. Não é? Ninguém procurou ser injusto com ninguém, a coisa foi sendo discutida e tentando da melhor forma possível ser justo com os programas. Então essa é a visão. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, na região norte, se você observar, não há muita diferença, como eu disse. Está vendo? Ó? Todos os estados. Ali tem o FPA, que teve um programa que cresceu, né, que subiu, enquanto o outro se manteve. Tem a UFT, que os 2 de Araguaína se mantiveram. O que está isolado ali é do Porto Nacional. Tem os 2 de Roraima, os 2 da UFAM, os 2 da UEA e um terceiro da UEA, que é um novo. O quê? Não são 2, eu estou dizendo é um ano e outro, eles continuam a mesma coisa. O da UEA é um só foi feita uma avaliação. O da UNIR, tem um de letras e tem um de linguística, não é? Então eles se mantiveram na mesma nota e o Federal do Acre, que se manteve na mesma nota. Com uma sugestão, e aí eu nem vou falar sobre esse assunto, não é? Que eu já conversei com o professor Gerson ontem, que a gente fez uma indicação. Todo mundo aqui é do Acre? Quem é do Acre aqui, levanta a mão. Que é vinculado ao programa de pós-graduação do Acre. Vocês não são vinculados, não? São. Então, não tem alunos do programa? Não. Tem. E vocês são de onde, os outros que levantaram, que são do Acre?
e não são do programa? São de quê? Vocês não são garotos de programa, são o quê? Então, uma das coisas que Gerson, ontem eu estava conversando com o Gerson, eu não vou aceitar nenhuma explicação para isso, viu, Gerson? Eu só vou falar. É que nós sugerimos, por exemplo, para o programa de Bragança, que era o programa Nota 3, e que tem um perfil de tradição cultural, tradução cultural e tudo, nós sugerimos que eles mudassem de área. Em vez de ficarem na área de letras, que eles passem para a área de interdisciplinar. No programa de Bragança foi uma coisa que já tinha sido no passado, já tinha acontecido, porque quando eles mandaram a proposta, eles pediram para o programa ser da Inter, e a própria CAPES foi que deixou que o programa ficasse na letra. E me incomodava muito isso, né? Porque eles têm um corpo docente de várias áreas. Quando chega no programa do Acre, eu pensei que eu fosse fazer um grande favor, não é, ao programa, ao sugerir que o programa saísse da área de letras e passasse para a área interdisciplinar. E eu digo, a gente está fazendo uma coisa que vai ser bom para o programa. Não é porque, quando eu estive aqui conversando e olhando o perfil do programa, a gente sabe que o número de pessoas da área de letras e linguística que está no programa é bem menor do que o número de professores de outras áreas, da área tem gente da área de geografia, tem gente da área de educação, tem gente da área de história, de várias áreas, né? Quer dizer, que poderia ser um programa que poderia crescer como interdisciplinar, muito mais do que se ficasse na área de letras. Eu entendo isso, eu conversei com o Gerson ontem, e fica claro para mim que é uma coisa que a CAPES não percebe, que é você ter interdisciplinaridade dentro da própria área específica. Então, quer dizer, não é porque eu mesmo sou defensor disso. Nós tínhamos um programa, por exemplo, o programa da Universidade Católica de Pernambuco, é um programa na área de linguística, que eles tinham um perfil focado na área de linguagem, aquisição. Aí no programa deles tem engenheiro, tem gente de comunicação, tem gente da fonoaudiologia, tem gente da área do discurso, e esse programa ele nunca conseguia crescer na CAPES, mudar de 3 para 4, porque os avaliadores diziam assim, esse programa não é da área de linguística porque tem muita gente de outras áreas, ele deve continuar com 3. E ele ficou sempre com 3. Aí quando eu entrei para a área, eu digo, não, isso não pode acontecer. Quer dizer, se a gente entende que o professor, independentemente de sua formação, ele pode ter um trabalho numa área focada no programa, foi isso que o Gerson me disse ontem, eu entendo, por exemplo, ele é de história, mas o trabalho pode ser focado na área de linguagem. Uma pessoa de educação pode estar fazendo um trabalho na área de linguagem, uma pessoa de antropologia também, e assim por diante. Quer dizer, você entende que isso é possível, não é? Eu disse a ele que a gente vai olhar isso, porque tem outras questões, isso aí é o mínimo, não é? Porque fui eu mesmo que sugeri, inclusive eu conversei com a nossa colega, a professora Adelaide, da Interdisciplinar. Eu disse, Adelaide, eu acho que eu vou mandar um programa para a sua área. Ela disse, Neval, pelo amor de Deus, a gente já está querendo despachar os nossos, você está inventando e querer botar para cá, porque a Interdisciplinar tem 300 e tantos programas. E a maior área da CAPES são 360, 350. Então, eles nem querem mais saber disso, né? Então, eu acho que voltar isso atrás e olhar e tudo, eu acho que é interessante. Inclusive, eu falei com o Gerson ontem que eu gostaria muito, amanhã eu vou estar aqui, se a gente pudesse sentar com os colegas do programa, né, e ter uma conversa sobre isso, eu gostaria que fosse uma conversa muito franca, não é? Que a gente avaliasse os prós e os contras para ver até que ponto, né? E eu fiquei muito preocupado, eu fiquei dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou para esse evento, não é? Com essa notícia do programa agora ser interdisciplinar, e eu vou para um evento que está sendo promovido da formação de um grupo de estudos linguísticos, não é? E eu sabia também, por outro lado, que Gerson vai assumir no próximo ano a realização aqui, que vai acontecer no IJALA, não é? Que é das literaturas andinas aqui. Quer dizer, como é que você vai agora entender que um programa desse está mudando de área? É uma coisa que me incomodou, mas por isso mesmo eu queria muito vir aqui para a gente conversar e discutir sobre isso, né? Eu coloquei para ele, inclusive, que eu me coloco inteiramente à disposição. Ele procurou conversar comigo sobre algumas coisas, eu digo, não, eu vou e a gente conversa sobre o recurso. Não é? Hoje mesmo o pró-reitor disse, a gente vai recorrer, mas eu acho que não é só recorrer por recorrer, não.
tem que recorrer sabendo por que está recorrendo e qual a chance de o recurso ter um resultado positivo. Eu acho que no que eu puder ajudar, eu ajudo. Lógico, aponto os caminhos e lá a comissão, porque a comissão que vai avaliar os recursos não será a mesma comissão que fez a avaliação quadrienal. Dessa comissão, só 2 pessoas se mantêm, sou eu e o adjunto, não é? Mas os outros 5 membros são pessoas novas que entraram exatamente porque tem um outro olhar sobre os programas. Não é? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar. Mas mudando, olha só, o que é que a gente avalia? Eu tenho até, Maria, já vai dar 6 horas, 7 horas. O meu relógio vai dar 7 horas. Não, mas aqui ainda são 4 e 6. 4? Então tá, eu vou falar mais só uns 10 minutinhos, né? Que eu gostaria de ouvi-los também. Eu tentei trazer para vocês, assim, mais ou menos, o que é que a gente avalia de produção, né? É uma outra coisa também que isso tem sido muito, né, falado durante todo o tempo da questão do produtivismo, né? Que a ACAP incentiva o produtivismo. Acho que não é bem assim, não é sério, não é assim. Não é verdade, isso não é verdadeiro. O problema é que nós, professores, trabalhamos muito. É sério. Nós que somos professores de pós-graduação, olha só, a gente dá aula na graduação, dá aula na pós-graduação, orienta mestrado, quando tem doutorado, orienta doutorado, orienta iniciação científica, orienta TCC, tem gente que orienta PET, que é tutor, olha quanta coisa. Dá aula em todos esses níveis e ainda tem que escrever. É coisa de doido, não é? Coordena o programa alguns, exato, não é? Quer dizer, eu acho que a gente precisa racionalizar um pouco esse trabalho, exatamente, edita periódico, tudo isso que a gente faz, não é? Quer dizer, é um trabalho insano para quem assume isso. E aí você tem do outro lado o conjunto de professores que no programa é professor, é pesquisador também, faz tudo. A gente tem que correr atrás de bolsa de produtividade CNPq, tem que buscar financiamento para evento, tem que organizar evento. Então é um trabalho que não tem fim. Por isso que muitas universidades, professores da graduação, nem todos querem ir para a pós-graduação. Então, de produção efetivamente, concretamente, que a gente avalia, o que é que a gente avalia? A gente avalia, quanto produção, os periódicos, os trabalhos dos periódicos e os livros. O resto a gente não avalia. Então, por exemplo, quando a gente trata dos periódicos, a gente tem essa classificação de periódicos, que a área entende que é relevante para o professor você publicar entre A1 e B2. Aquele número que tem ao lado ali é o número de pontos que vale para a produção. Só para vocês terem uma ideia, que a coisa não é tão grande assim, por isso que eu estou dizendo que não é tão grande. Quando nós fomos calcular a mediana da nossa área para os programas nota 3, a mediana foi 150 pontos. Quer dizer, o que a gente queria era que os programas fizessem em 4 anos, 150 pontos. 150 pontos, se vocês olharem, bastava a pessoa publicar um artigo A1 e um B5, e aí não precisava fazer mais nada. Em 4 anos, eles só precisavam fazer isso. Eles não precisavam ficar fazendo um monte de coisa, sem qualidade, para dizer que fez. Esse é o problema. Então, se a gente se conscientizasse disso, eu acho que o trabalho seria menor em termos da escrita e a gente poderia estar fazendo outras coisas. Ou você também faria uma escrita mais elaborada, mais cuidada, não ficava fazendo um bocado de besteira, achando que está fazendo, descobrindo a cobra e não está descobrindo coisíssima nenhuma. Eu acho que esse é o grande problema. É que muita gente escreve muito, mas escreve muita besteira. E aí publica em qualquer lugar. Esse é o problema. Só para vocês terem uma ideia, pode passar aí. Então essa é a produção. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi o número de revistas que a área de letras, pasmem, publicou textos em 4 anos desse último quadriênio. Só para vocês terem uma ideia. Os professores de letras, professores, aqui não tem nem aluno, publicaram seus trabalhos em 2.552 revistas. No Brasil do exterior, 2.552. Não é pouca revista, não, pelo amor de Deus. É muita revista. Então significa que hoje todo mundo tem lugar de publicar.
Existem na área 2.500 revistas onde as pessoas podem fazer suas publicações. Então você pode mandar para essas revistas todas. Agora, o que é que acontece? Não é? Aí é que vai, as pessoas não têm critério, por isso que a gente tem essas revistas todas. No triênio passado, sabe quanto esse número chegou? Chegou a quase 3.500. A gente acabou fazendo um trabalho, não é, de conscientização, de chamar a atenção disso, e as pessoas reduziram o número. Não é? Então, as pessoas não têm um critério de escolha. Eu sempre dou esse exemplo. Quer ver? As pessoas podem fazer um trabalho de gastronomia. O pessoal de literatura faz. Não é? Você escolhe a gastronomia de Jorge Amado, em Essa de Queiroz, seja lá onde for, e na hora de publicar, eles, em vez de publicarem numa revista de letras, eles publicam na revista de gastronomia. Quer dizer, o pessoal de gastronomia está lá querendo saber o que é que a literatura, como a literatura encara essa questão da gastronomia, não quer. Não é? Agora, se publicar numa revista de literatura, é possível que as pessoas leiam. Não é? Você acredita que tem gente na área de letras que publicou numa revista chamada a Revista da Carne? O que é a Revista da Carne? É uma revista que trata de corte de carne. E lá tinha um artigo da área de letras. O que é que tem a ver? Eu não sei. Né? Você acha que o pessoal está lá preocupado em querer saber o que é que alguém de letras percebe? Outra vez tinha uma revista de urologia. O que é que a pessoa de letras está publicando numa revista de urologia? Aí um colega meu disse assim, vai ver, ele tomou muita sopa de letrinha e ficou lá na bexiga, aí ele está fazendo um estudo sobre isso. Quer dizer, eu acho que a gente precisa, e aqui vai um alerta, gente, pelo amor de Deus, quando vocês forem mandar um texto, não é? Procure uma revista especializada na área, em vez de ficar mandando para qualquer revista. Uma revista da Escola da Polícia Militar de Curitiba. Lá tem um artigo de letras, um artigo perdido. E o pior de tudo é assim, quando você vai olhar, é um artigo. Às vezes, por exemplo, uma vez nós tivemos que fazer uma chamada especial da revista da Abralim, que é uma revista da Associação Brasileira de Linguística, porque naquele momento ela era A1, porque não tinha um número suficiente de textos para publicar um número. As pessoas não mandavam, queriam mandar para essas outras coisas horrorosas. Não é? Então, aí olha só, então como é que está a distribuição? Isso aqui é interessante. A maioria, por exemplo, nós temos na nossa moeda, aí olha só, essas revistas, essas 2.550 revistas, nós fizemos o seguinte, nós distribuímos em 3 níveis. Revistas que eram específicas de letras e linguística, revistas que tinham aderência a letras e linguística e revistas que não tinham aderência nenhuma a letras e linguística. Correto? Por exemplo, uma revista de gastronomia não tem aderência nenhuma. Diferente de uma revista, por exemplo, de comunicação, de educação, de fonoaudiologia, de história, pode ter, até você pode ter uma revista que não tem aderência. Aí vocês perguntam, como é que vocês sabiam a aderência? A gente lia o editorial da revista. Não é? Se eles sinalizassem que naquela revista poderiam ser veiculados trabalhos da área de letras, a gente dizia que tinha aderência. Tá? Então, nós temos ali essas 2.550, inclui revistas de letras, revistas com aderência e revistas sem aderência. Olha só, em A1 só colocamos revistas de letras. Então, hoje, na nossa área, nós temos apenas 69 periódicos, não é? 69 periódicos que são A1. Desses 69, quase 40 são internacionais. Brasileiras, efetivamente, só tem 20 e poucas revistas. A maioria é internacional, não é? Por conta dos critérios que a gente utilizou. Depois você tem A2, que tem 139, é 5%, B1, 237, B2, 386 e assim por diante. Se vocês olharem, por exemplo, na faixa de qualificação, nós temos 14 com 8, 22, 23, 28, 30, quer dizer, 30% de nossos periódicos estão no que a gente entende que é relevante para a área. Os outros caem num extrato que a gente não considera como sendo relevante. Né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, C não é avaliado em nada. Tirando C, a gente vai ficar com 1.900 revistas. Correto? Então, aí vai ficar 570 em B5, 284 em B4,
178 em B3, que também não é um número muito grande, não é? Pode passar aí adiante, que esse gráfico aí mostra melhor. O outro é melhor ainda, eu acho. Aí, por exemplo, hoje é essa história, os periódicos específicos de língua e literatura são esses aí, ó, 35, 42, 51, 66, 70, ali dá 100%, né? Então, esses aí, essa é a distribuição. Por exemplo, dos periódicos de letras e linguística, nós temos 35% que é C. 35. Ali, o A1 é o menor que tem. Pronto. O 9% é de A1, 10%, desculpa, aquilo ali não é C não, tá? Eu disse errado. A1 é 9%, A2 é 10%, B1 é 15%, 35% é B2. Então a nossa área, a maioria da nossa produção não é ruim, está em B2. Se vocês olharem o percentual ali, ó, 9, 19, 19 com 15, 19 com 15, 34 com 35, 69% dos periódicos que são de linguística e literatura estão na faixa de relevância, que a gente entende que tem impacto. Quer dizer, não é ruim para a área. Então, por que a gente não publica nessas revistas? Nós só temos, por exemplo, 7% de revistas B3, 9% de B4 e 15% de B5. Observe, a gente não tem nenhuma revista da área de letras e linguística que seja nota 100. Não tem. O mínimo, a nota mais baixa que a gente tem é B5. Não é? Isso é muito bom. Então, o que é importante? Não é? É importante que você olhe principalmente essa faixa, ó, do 9 até os 35 aqui do amarelo. Um aluno não é problema. Para os alunos, a gente entendeu que ele podia publicar até B5, ele era considerado uma produção para o aluno. Mas para o professor, a gente só considera até B2. Não é? Tem uma coisa muito interessante, não sei se vale a pena mencionar isso, mas, por exemplo, você publica numa revista, quando você vai publicar numa revista, não é o mais importante você procurar saber qual é o extrato da revista. Eu vou publicar numa revista, não é importante que eu saiba que ela é A1, que ela é A2, que ela é B1 ou B2. Não, porque ela pode cair. O que é mais importante é você procurar conhecer a política editorial da revista. Olhar se a revista é uma revista indexada, é fácil. Você abre a revista lá online, você vai ver os indexadores. Você olhar quais são os indexadores. Por exemplo, uma revista que tem Cielo é A1 sempre, porque tem Cielo. Uma revista que tem um JCR alto vai ser sempre muito bem avaliada. Agora, você avaliar, por exemplo, quer ver uma coisa? A Abralin, a revista da Abralin, não tinha um indexador há 2 anos atrás. Quem publicou na Abralin naquele momento, dançou, porque ela caiu para não sei quanto lá. Hoje ela é B1, não é? Mas naquele momento ela foi B5, B4, alguma coisa assim. Então, quando você publica numa revista que não tem indexador, ou quando você publica numa revista que a política editorial não é boa, aí sim, você corre o risco de ter um trabalho jogado fora. Então, o que é importante é olhar qual a política da revista. Se ela tem indexadores, é tão fácil. Você entra no Google Acadêmico e busca lá o índice H, a gente tem padrões de índice H que estão lá no documento de área, estão no documento. Se uma revista, por exemplo, tem um índice H de 19, por exemplo, a gente é A1. Se ela tem 1%, ela já vai lá para B não sei quantos. Então, isso é mais importante do que ficar correndo atrás da revista pela nota. Ela pode ter uma nota agora, mas se o avaliador descuidou, não é? Ela pode sofrer uma penalidade na próxima avaliação e a nota vai e cai. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Né? Então, quando a gente tem trabalhado muito com isso, é no sentido de trazer para a área uma produção mais qualificada. Quer dizer, se nós não pensássemos assim, eu quero pensar só em quantidade, eu vou jogar trabalho em tudo quanto é lugar, mas eu pensasse assim, eu quero ter um trabalho uma vez por ano, mas que ele seja qualificado, a nossa produção seria menor, não é? E seria mais qualificada. Mas não, a gente acha que tem que escrever, e escreve de qualquer jeito. Não é? Os alunos, por exemplo, que é a minha sugestão, um aluno de mestrado, é importante que ele tenha um trabalho publicado ao longo dos 2 anos. Não é? Pode ser, principalmente, um trabalho que venha ou
trabalho com autoria, que é extremamente importante. Não é? Eu acho que é muito importante quando o aluno consegue fazer um trabalho e dividir a sua autoria com o professor. É bom para o aluno e é bom para o professor também. Não é? Às vezes tem gente que não concorda com a coautoria, é bobagem. Não é? Eu acho que a coautoria ela é uma coisa benéfica desde quando ela é feita com seriedade, que o professor realmente leia o trabalho do aluno, que contribua. Não é? A gente não faz muito isso, a gente que é orientador. Não é? Muitas vezes a gente é que dá o tema para o aluno. Não é? A gente só não escreve o trabalho, mas a gente faz tudo. A gente lê, a gente revisa, a gente sugere bibliografia, a gente faz tudo isso. Não é? Passa aí, por favor. Então, além da revista, olha só, nós temos a avaliação de livros. Né? A avaliação de livros é a coisa mais complexa que a gente pode ter na área. E foi uma luta para a gente conseguir avaliar livros. Porque até 2009 a gente não avaliava livros. Os livros, eles eram assim, você tinha um livro correspondia a um artigo a um. Não é? Então, a partir de 2009, as áreas de humanas, principalmente as de humanas, elas conseguiram no CTC que eles fossem avaliados os livros. Mas hoje eu vejo que é uma coisa extremamente problemática. Porque o que foi que aconteceu? Com essa avaliação dos livros, a gente teve um aumento na produção de livros e um aumento também de livros de baixa qualidade. Isso é uma verdade. Então, principalmente nas coletâneas. A maioria dos livros nossos são livros de coletânea. Não é que você reúne 8, 10, 12 pessoas e publica. Você tem livros assim, que uma pessoa organiza o livro e tem 10 capítulos no livro e o nome da pessoa está nos 10 capítulos. Não é quase que um livro autoral, porque ela bota a coautoria em todos os capítulos. Está lá, é uma vergonha para a área. Isso depõe contra a área. Não é? Por exemplo, tem livros que são assim, de 50 páginas. Não é? Tem livros, aqueles livros assim, um professor deu uma disciplina, vamos reunir os trabalhos da aluno, fazer um livro, achando que está fazendo grande coisa, não está fazendo coisa nenhuma. Não vale nada esse livro, entendeu? Porque é uma coisa muito endógena, só tem um pessoal do grupo da própria instituição. É importante que você traga pessoas de outras instituições para trabalhar naquele livro que você fez. Não é? E fora isso, teve um determinado momento da avaliação, porque os livros eram avaliados em função das editoras. Não é? Então, por exemplo, as editoras comerciais começaram a cobrar altíssimo para publicar, porque eles eram editoras bem avaliadas, a gente acabou com isso. Não é? Hoje, por exemplo, quem publica por uma editora universitária é uma boa publicação. Não é? Não precisa ser uma editora comercial tipo as que a gente conhece por aqui. Não é? Mas, fora isso, tem as editoras predatórias, que são um problema. Não é? Nós tivemos, desde 2 anos atrás, uma editora chamada Novas Edições Acadêmicas, NEA. Não é uma editora que você olha assim, é uma editora estrangeira, realmente, ela é da Alemanha. Não é? O que ela faz? Ela fica buscando alunos no Brasil, ela deve fazer isso no mundo todo, procurando ver se você terminou seu trabalho de conclusão de curso e você quer publicar com eles. E eles prometem a você que eles vão publicar o livro na íntegra, e realmente eles publicam. Aí eles te mandam um exemplar e disponibiliza a tua tese ou a dissertação na página deles para vender em euro. 70 euros, 80, é uma picaretagem muito grande. A gente acha que picaretagem só tem no Brasil, não tem não, na Alemanha também tem. Não é? Então, isso é verdade. E fora isso, outro dia uma colega minha escreveu e disse assim, Nerval, o que é que você acha dessa editora? Aí me mandou o nome da editora, eu entrei na editora e fui olhar o site da editora. A editora tinha mais de 200 pessoas no conselho editorial. Uma editora dessa não é séria, não é? E outra coisa, publica em tudo quanto é área, não é uma editora especializada. Né? Eu acho que essa coisa da editora é muito importante. Então, não é por isso que eu digo assim, olha, a gente tem que saber onde publica. Do mesmo jeito que a gente tem que saber para onde manda um artigo, a gente tem que saber para onde a gente manda um livro. Não é? Para saber se aquele livro ele vai circular bem, não é? Ou o que é que vai acontecer com esse livro. Porque é importante. E uma outra coisa que eu não falei, o grande problema nos periódicos é que ninguém cita. A gente teve a oportunidade agora, nessa avaliação dos programas, de olhar na proposta todas as bibliografias, todas as referências que a gente queria ver se os professores estavam citando. Nós tivemos um caso de um programa que tem uma revista que é A1 na área,
Em nenhuma bibliografia do programa a revista era citada. Então eu fico me perguntando, para que a gente tem revista? Não é? A gente começou a cobrar que as pessoas indicassem nas bibliografias periódicos, artigos, porque eu acho que é importante. Hoje um artigo, às vezes, é muito mais importante do que um livro. Não é? Você tem uns livros clássicos, tá? Mas você tem muito artigo que está inovando, que traz uma informação mais recente, é uma informação mais atualizada. Então, eu acho que é importante. Agora, para a revista crescer, isso é uma coisa importante, é importante que as pessoas citem as revistas. É o problema de literatura, por exemplo. As revistas de linguística, elas têm um impacto maior do que as revistas de literatura. Confesso a vocês. Por quê? Porque as pessoas de linguística citam mais as suas revistas do que o próprio pessoal da literatura. A pessoa da literatura não cita muito a revista, cita mais livro. Né? Então, isso é importante. A mesma coisa o livro. Né? Porque adianta eu faço um livro e ninguém cita meu livro. Não é? É complicado. A propósito, aconteceu um fato terrível. Eu trouxe uma bolsa de livros ontem, não é? Porque a gente acabou de organizar, eu e minha colega Carmen Matzenauer, um livro que é especialíssimo, não é? Que é da área de fonologia. O nome do livro é Fonologias. Vocês não viram, não vende assim nessas bancas aqui. Essas bancas assim, não tem, né? Não vendem ainda. Né? Aí o que aconteceu? Eu chego no hotel ontem, 2 horas da manhã, um cara da TAM. O senhor esqueceu uma bolsa? Eu saí, Jéssica, tão enlouquecido para ir embora, que era 2 horas da manhã, e deixei minha bolsa de livros. Gente, olha que coisa raríssima, não é? Uma coisa preciosíssima. São 30 livros que aquele dinheiro que você mandou o povo guardar, guardem, aproveite que ainda vou estar aqui amanhã, ainda dou autógrafo. Tá? É um livro que a gente organizou dentro da coleção da Contexto, chamado Fonologia e Fonologias, assim como tem sociolinguísticas, assim como tem psicolinguísticas. Então, quem comprar o livro vai ter a oportunidade de ter o meu autógrafo. Não é? E sem contar, tem uma coisa muito importante nisso que eu queria colocar. Eu acho que a gente precisa avançar em alguns estados, em alguns programas. Eu não estou falando isso no meu livro, não. Mas é sobre aquela conversa que a gente estava falando da qualidade e da qualificação da nossa massa crítica, por exemplo. Esse livro ele traz uma coisa que é uma revisão de todas as teorias da fonologia desde o século XX, passando pelo estruturalismo, gerativismo, fonologia segmental, teoria dos traços, lexical, teoria... Quer dizer, a gente precisa avançar nessas leituras para entender os processos. Porque às vezes quando você, por exemplo, analisa uma língua indígena, determinados processos, para eles serem explicados, eles precisam de uma teoria, principalmente se for de cunho fonológico. Então, nesse livro, a gente vai ter essa oportunidade de passear. Depois, se vocês quiserem, me convidem, que eu posso dar um curso aqui só sobre o livro, né, falando de cada capítulo e ainda trago os colegas, assim, porque o livro reúne a mais fina nata da fonologia brasileira. Lógico, ó, Derneval da Hora, que é o organizador por Carmen Matzenauer. Leda de Sol, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Eleonora Albano, da Unicamp, não é? José Magalhães, da Universidade Federal de Uberlândia, que você conhece. Luiz Schwint, que é da Federal do Rio Grande do Sul. Elisa Batista, que também é Federal do Rio Grande do Sul. Luciane Ternani, que trabalha com prosódia e trabalha com questões de ensino a partir de textos de alunos, também está no livro. O Biratan Kirchhoffel, que trabalha com teoria da sílaba. Então é um livro que a gente perpassa todas as teorias fonológicas. Só tem 30 exemplares, então quem chegar primeiro, compra. Não ganha, não. Mas brincadeira, é verdade, mas o livro está aqui, viu? Guarda os 30 que você estava falando. Você voltou, Não, vou pegar hoje à noite, eu já vou pedir a Bento, para Bento pegar para mim. Pode passar aí. Ah, sim, então o livro tem essa pontuação, já estou terminando. Germana já disse que eu não gosto de falar muito, já notaram, né? Vai, continua. Pronto, aí olha só a questão dos livros. Quando a gente fez a avaliação, a gente avaliou, na verdade, 3.200 obras, fora capítulos, nos 4 anos dos programas de pós, não é? Desses 3.000 e tantos, nós tivemos apenas 119 livros que tiveram um padrão mais alto, que é o que a gente chama de L4. Só de 3.000 e tanto,
a gente só teve 119 livros. Em geral, são livros autorais, na maioria. São livros autorais, programáticas que foram feitas, algumas coletâneas extremamente importantes, livros que ganharam jabuti, por exemplo, da literatura, ou seja, alguns. Agora, se você olhar, a maior concentração da nossa produção está em L2, que é um livro mediano, não é? Então, 1.100 livros tiveram o conceito, o extrato L2, e nós tivemos, por exemplo, um livro que não vale nada, 396 livros que não deveriam ter nem sido publicados, fora os livros não classificados, que foram em torno de 800. E aí você tem uma baboseira danada de coisa que não merece nem citar, entendeu? Então eu acho que a gente precisa diminuir esse esforço e produzir melhor e produzir mais qualificado. E aí, olha só, livro tanto vale para professor quanto vale para aluno. Não é? Então, eu acho que é importante. A produção do aluno, gente, pode ser muito bem vinculada durante um período ao professor. É importante isso. Não é? A questão da coautoria dá uma certa facilidade de você divulgar o seu trabalho. Não é? Tem aluno que não gosta, não, mas muitos alunos gostam de publicar com um colega professor. Não é? Então, eu não sei se está útil, muito obrigado. Acho que eu nunca sei, eu não sei se é. Não, não. Ainda tem outra coisa. Além dessa questão, pronto, olha só, isso aí eu já mostrei, não é? Aquela torre mais alta é o L2 e a mais baixa é o L4, depois vem o L3 e lá embaixo o L1, pode passar adiante. E aí tem outros produtos que a gente avalia ainda na pós-graduação, que é a produção técnica, os eventos e como a grande problema é como é que a gente qualifica essa produção. A gente fez um quadro de eventos, não é? A gente fez um quadro também para a produção técnica que a gente espera que a área, o próprio coordenador, implemente na próxima coordenação. 400 pontos. Um L4 400, um L3 320, um L2 260 e um L1 160 e o outro 320. É só você multiplicar 7 vezes 4, 28, 280. Passando adiante. Além disso, pode passar aí, para finalizar. Só para finalizar. Uma das coisas que a gente olha e que é muito importante, eu só queria finalizar com isso, que é muito importante a gente fazer, né, é observar a questão da inserção social dos programas. Né? Quer dizer, nada disso, escrever livros, escrever artigos, escrever capítulos, verbetes, fazer atos, nada disso tem significado algum para o programa se ele não buscar uma inserção social. Não é? Em primeiro lugar, por exemplo, como é que se dá essa inserção social? Quer dizer, qual a contribuição que o programa está dando para a comunidade, está dando para a sociedade? Não é? Em nível de formação de pessoal, na nossa área, por exemplo, como que esses programas estão contribuindo para mudar a mentalidade em nível de ensino dos nossos alunos? Coisa. O Wagner tem feito um trabalho que eu acho muito interessante, que ele está chamando de letramento científico. Né? Eu já vi que tem o Wagner, esse professor que está aqui, que é lá da Federal de Tocantins, é ele. Então, inclusive, ele teve 2 trabalhos já publicados no jornal lá de Tocantins e ele tem divulgado, que eu acho interessante, pelo Facebook. Não, pelo Facebook, não, pelo WhatsApp. Né? Eu tenho recebido pelo WhatsApp. Então, é um trabalho muito interessante que ele chama a atenção exatamente dessa questão de como você conscientizar ou você desenvolver uma consciência crítica no aluno. Eu acho que hoje a gente está passando no Brasil pelo que a gente está passando, muito porque nós, professores, não fizemos isso no passado. A gente ficou muito preocupado em só dar conteúdo, e os nossos alunos hoje, que são jovens já e já estão na universidade, eles não desenvolveram a consciência crítica da realidade brasileira. Não é? Haja visto que a gente está vivendo, que as pessoas não fazem nada, não é? Que a gente não está conseguindo fazer nada. Às vezes a gente estava comentando sobre isso, uma colega disse, eu acho que não somos nós, eu e você, que tem que fazer alguma coisa, não. A gente já passou dessa fase, já estou com 50 e poucos anos, né, eu já passei dessa fase. Mas quem está com 20, com 30, é que tem que ir à luta, é que tem que batalhar para as coisas mudarem. E isso você aprende na escola. Eu acho que na escola que tem que formar o cidadão. Não é? Eu acho que isso a gente precisa fazer. Não é? Então, essa coisa de como a gente, como formador, não é? Pode trabalhar isso. A outra questão é a nucleação, quer dizer, vocês aqui estão formando pessoas que
que saem daqui vão estar dando aula numa escola pública, muitos de vocês, muitos alunos daqui dos programas estão ensinando em outras universidades e assim por diante. Isso é importante, esse é o trabalho importante do programa. Depois a questão da solidariedade, né? Quer dizer, um programa, por exemplo, como o Pará, hoje ele tem que demonstrar uma solidariedade, que ele é nota 5, para um programa nota 3. Como é que ele pode ajudar um programa nota 3 a melhorar? Né? Oferecendo um DINT, oferecendo um INTER. Como que vocês que são nota 3 podem mudar, por exemplo, a cara da sociedade? Como que vocês podem ser solidários com a educação básica, por exemplo? Como que você pode contribuir para mudar isso? E por último, dar visibilidade. Quer dizer, eu acho que é importante, a gente não consegue ir adiante se a gente não der visibilidade ao que a gente está fazendo. E a primeira visibilidade que a gente pensa é a página do programa. Quer dizer, se você tem um programa que tem uma página bonita, uma página com bastante informação, outras pessoas de outros estados e de outros países, eles vão olhar a página. Mas você é um programa que não tem uma página, nem uma página, como é que você dá visibilidade a esse programa? Né? Eu acho que essa busca é uma busca não só da coordenação, mas é uma busca que tem que ter o apoio dos colegas professores e que tem que ter o envolvimento dos alunos. Tenho dito e muito obrigado.